Vamos estudar a palavra agora. Mateus, capítulo 8, versículo 28. Jesus cura 2 homens dominados por demônios. Quando Jesus chegou à região da Gadara, ao lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando, eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor vem aqui para castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência, se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos. E se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora daquela terra. Meu irmão, essa palavra aqui tem tanta coisa a nos ensinar que você não tem noção. Eu vou tentar aqui aprender um pouquinho contigo, olha só. Tá, Jesus ele entrou num barco e ele chegou exatamente nessa região. Na verdade, Jesus já sabia quem ele ia encontrar, com certeza. Porque assim, quando Jesus chegou à região da Gadara, ao lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele. Então Jesus já estava assim, embarcando já aonde ele queria. Foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Primeira coisa, Jesus já sabia com quem ele ia encontrar lá. Vamos lá em Marcos capítulo 5, olha só o que ele fala. Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ao lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estavam morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes, entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Jesus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, sai desse homem. Oh, glória. Contra Jesus não tem, irmão. Te agarra a Jesus. Submete-se a Deus. Resiste ao inimigo, resiste ao diabo. E ele fugirá de você. Ele não vai sair, irmão. Ele vai fugir. Por que ele vai fugir? Vamos estudar. Jesus perguntou: como é que você se chama? Jesus, ele tinha discernimento espiritual. Ele sabia quem ia encontrar lá. Ele sabia o que estava lá. Por que Jesus fez essa pergunta? Como você se chama? Será que Jesus não perguntou foi a pessoa? Acho que Jesus perguntou foi a pessoa. Não foi aos demônios. Só que os demônios responderam: meu nome é multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Por que os demônios não queriam sair? Por quê? Comenta embaixo aí, vamos ver o que tu acha. Vamos aprender junto, irmão. Tô aqui para aprender. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro ali perto havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediu a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele, Jesus, deixou que o espírito saísse do homem e entrasse nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Tecnicamente, tinha 2.000 porcos morreram, se atiraram. Então tinha mais de 2.000 demônios naquele cara, naquela alma, naquela pessoa. Se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Tá, se eles não queriam sair dos porcos, por que eles pediram para entrarem nos porcos e os porcos se atiraram e morreram? Eu acho que na verdade os porcos não tinham tanta capacidade para entrar. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade, nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido
e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhe contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conta a seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram admirados. Gente, olha só. Volta para casa e conta aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então o motivo dos espíritos malignos estar nele era dele mesmo. Ele estava pecando, abrindo portas dos demônios entrarem neles. Tem pecado, irmão? Aí eu te pergunto uma coisa: o que o mal faria para que todo mundo achasse que isso aqui não está acontecendo com nós agora? Pensa só, o que o mal faria para que nós todos pensássemos que nós não estamos com demônios? Vou te perguntar de novo e vamos ver se tu tem discernimento, irmão. Esse cara aqui diz assim, ó: volte para casa e conte seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. E lá foram mais de 2.000 porcos que morreram e se atiraram, que os demônios, né, foram para os porcos. Então tinham mais de 2.000 demônios nessa pessoa. E essa pessoa que abriu brecha para os demônios. Aí eu te pergunto: o que o mal faria para que todos nós, na ignorância, achássemos que não temos demônios tentando influenciar nossas decisões em nós ou ao redor, ou cochichando? O mal agiria sorrateiramente. O mal, com certeza, ele tentaria influenciar nossas decisões até o limite em que o nosso discernimento, a nossa ignorância, o mal agiria até o ponto de que a gente não achasse estranho as nossas decisões. Porque quando tu vê um filme de demônio possuindo, ou tu vê essa passagem na Bíblia aqui que ele quebrava tudo, quebrava as correntes, ninguém conseguia dominá-lo. Quando chegar nesse ponto é nítido. Só que nesse ponto já tinha mais de 2.000 demônios em volta dele. Os demônios já estavam tomando todo o controle daquela pessoa. Mas eu te pergunto, toda vez que Jesus curava alguém, Jesus falava: eu perdoo seus pecados, vai, não peques mais. Mateus capítulo 12, versículo 43 em diante. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Olha só que interessante, passa por lugares áridos. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontrará a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passam a viver ali, e seu estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Olha só, cara. Então, por um espírito maligno, o lugar de descanso dele é dentro de um homem, dentro de uma pessoa. E quando ele não está dentro do homem, está procurando estar. Porque, olha só, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não encontra. Ele não encontra descanso. Ele volta para a casa de onde saiu. O que é uma casa, cara? O que é uma casa, irmão? Chegando à casa, desocupada, varrida em ordem, então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passa a viver ali. No estado final daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Então, irmão, eu tenho certeza, não peca. Porque você está abrindo a tua casa para demônios, para espíritos maus. E o mal, ele vai tentar te influenciar em decisões até o limite, a ponto de que essas decisões influenciem na tua trajetória, mas não a ponto de que tu acha: nossa, eu tô tomando decisões erradas, tem alguma coisa errada em mim, preciso me voltar a Deus com todas as minhas forças. É aí que o demônio vai agir a ponto de que tu não pense desse jeito. Então vamos em outra passagem aqui. Lucas, capítulo 8, versículo 26. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Eu acho que essas coisas do túmulo dos cemitérios também é muito importante. Na verdade, irmão, a Bíblia, ela é já o resumo do que aconteceu. Então, cada palavra que está aqui é inspirada por Deus. Então, cada palavra que está aqui, ela pode ter muitos entendimentos, né?
A gente tem que tentar pensar desse jeito para quando for estudar. Esse espírito maligno, fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. O que tem no cemitério, irmão? Pessoas mortas. Só tô estudando contigo. Vamos ver o que a gente consegue aprender aqui. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim, por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava. E o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Entre parênteses, né? Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Eu quero voltar aqui. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do demônio com correntes de ferro, mas ele as quebrava. Essa força não é humana, essa força é espiritual. Então tinha os demônios lá que quebravam. Aí eu te pergunto, Sansão, na verdade a força do Sansão era de Deus, a força do Sansão era espiritual. Tinha um espírito de Deus dentro de Sansão. Tinha o espírito de Deus em Sansão. Então o mundo espiritual, ele pode influenciar nós a ter forças sobrenaturais. E eu acho que se tu procurar um pouquinho na internet, tu vai encontrar muitos vídeos. Eu vi uma vez um testemunho do policial que ele conseguiu, mesmo com o pé e a mão quebrada, ele conseguiu levantar um carro que tinha um parceiro de serviço dele, um outro policial, debaixo de um carro. Procure esse vídeo. Vou tentar botar aqui no card. Versículo 31. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos. E ele deixou. Porque os demônios pediram para deixar entrar nos porcos. Com insistência. Olha só, irmão, com insistência. Insistindo, com insistência. Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai de um homem e passa por lugares áridos, procurando descanso. Sinônimos de árido: cansativo, enfadonha, tediosa, fria, áspera, severa, seca. Então tá, esse é o motivo dos demônios ter pedido com insistência para que Jesus os mandasse para os porcos. Porque ali, Mateus capítulo 12, versículo 42, voltarei para a casa de onde saí, né? Aqui falando sobre o demônio que saiu do homem, né? Então, por mais que sejam porcos, ainda eram casa. Isso pode ser mais um motivo pra gente acreditar nessa teoria, né? Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. E os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos. Ele deixou. Então eles saíram do homem, entraram nos porcos, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Irmão, eu tô pedindo bastante discernimento a Deus, mas eu acredito que os porcos, eles não eram uma casa tão grande quanto aquele homem. Esses 2.000 porcos não eram uma casa tão grande para aquele homem. Por isso que quando os demônios entraram nos porcos, os porcos morreram, né? Porque eles tinham a autorização de Jesus para entrar nos porcos. Então, Jesus, ele é soberano. A voz dele, a autoridade dele ecoa por cima de todas as autoridades. Eles entraram naquele demônio... os demônios entraram naqueles porcos e os porcos morreram. E se atiraram morro abaixo e morreram no lago, né? Então eles saíram do homem, entraram nos porcos, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram, morreram. Então se os porcos morreram, os demônios não vão ficar no porco morto, né? Aí depois conta ali. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. É interessante essa palavra aqui, vestido. Irmão, com esse estudo, com esse entendimento, a gente pode entender que nós somos igreja de Deus. Irmão, uma igreja é grande. Por mais pequena que seja, ela ainda é grande. Uma pessoa, ela tem capacidade de comportar mais demônios do que animais. No caso aqui, os porcos, né? Irmãos, a gente está estudando. Se vocês têm uma opinião contrária, alguma coisa para acrescentar, comenta aí, bota aí nos comentários abaixo. Vamos estudar junto. Aqui, a gente consegue ter um entendimento que o mal, ele tenta usar as pessoas, tenta influenciar e fazer as pessoas pecarem para que elas sejam abrigos de demônios, e os demônios tentarem influenciar nas decisões das pessoas.
Há certo ponto em que essas decisões não façam a pessoa ter o entendimento de que ela está sendo influenciada pelo mal, mas que sim, que ainda assim vem dela. Então, vamos lá acho que é em Mateus, vamos ver aqui. Vamos lá em Mateus 17, 21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, irmão, bora orar, bora jejuar. Se eu não me engano, lá em Apocalipse, olha aqui em Apocalipse 20. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra, que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou, e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações. Olha só, irmão. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou, e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações, até terminar os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo, que ele não enganasse mais as nações. Irmão, esse não enganar só as nações não é só para Israel, só para Jerusalém, só para 2000 anos atrás. É para agora também. O mal está enganando as pessoas. Irmão, eu nunca vou parar de falar. Todo mundo sabe que tem duas vozes na tua mente, né? A não ser que isso seja um mais alto grau de esquizofrenia, que eu ainda assim tenho minhas dúvidas. Com quem que tu tá lutando na tua mente? Com não comer demais, não dar o dízimo na igreja, uns centavinhos ali que tu tem, ou como não brigar, ou depois de brigar tu sentir mal. Tu acha que essas vozes vêm da onde? Ou quando tu vai começar uma discussão por uma besteira e no final essa discussão se torna um problema gigante, que depois que aconteceu, cada um vai pro canto e tu provavelmente se pergunta: nossa, por que a gente deixou chegar nesse ponto? Quando acontecia isso comigo, eu me perguntava: nossa, era melhor eu ter ficado quieto na minha do que ter respondido, né, ter ido adiante com essa discussão. Porque o que aconteceu depois, as consequências foram pior do que o motivo, né? Então, se pergunta, irmão, por que tu acha que acontecem essas coisas? Essas vozes, elas ficam na sua cabeça, né, tentando te guiar nas suas decisões. E aí tu escolhe se tu quer seguir o negativo ou o positivo. E os pecados e o mal que age em ti, ele dá brecha para ou se for bom pro bem ou se for mal pro mal. O que tu tá te alimentando mais é o que tu mais vai dar ouvido. O que tu tem visto? Novelas, TV, o que eles falam? O que essas coisas falam? O que eles te instruem? O que eles te guiam? Cara, é normal. Se tu começar a ouvir sobre empreendedorismo, tua cabeça começa a voltar pro lado do empreendedor. Se tu ouvir alguma coisa de médico, tu vai voltar para esse lado. Se tu ouvir sobre matemática, tu vai voltar para esse lado. Se tu começar a ver série, tu vai começar a ir para esse lado. Então, o que tu tá te alimentando é o que tu vai dar mais ouvidos. Orem, jejuem, alimente mais o lado espiritual. Pois o que tu alimenta mais é o lado que tá mais forte. Se tu fizer a musculação e tu fizer mais força com esse braço vai ficar mais forte que esse. Entendeu? O mundo espiritual, ele é real. Se tu alimentar mais o teu lado espiritual, o teu lado de Deus, ele será mais forte. Se tu alimentar mais a carne vai exigir mais. E aí tu vai ceder mais a carne. Se tu quiser emagrecer, olha só, irmão, se tu quiser emagrecer e tu alimentar mais o lado espiritual, a tua carne vai falar mais baixo e tu vai conseguir ouvir mais o lado espiritual. Que é exemplo, eu emagreci 30 quilos. Eu pesava 122 quilos, irmão. Os exames lá em cima. Tem muita coisa aí, cara, muita coisa acontecendo que a gente precisa entender. A Bíblia não é só um livro, não. Então tá, o que eu não entendi, que ficou alguma coisa, se você entendeu alguma coisa diferente de mim, coloque nos comentários aí embaixo. Vamos tentar fazer o próximo vídeo, né, se tem alguma coisa pra gente aprender, pra agregar, coloque aí embaixo, vamos aprender juntos. Tenho certeza que tem muita coisa pra gente extrair desses versículos aí, desses capítulos que a gente conversou. Mateus, capítulo 8, versículo 28. Marcos, capítulo 5. Lucas, capítulo 8, versículo 26. E lá em Apocalipse 20. Estudei, vamos lá. A gente pode extrair muita coisa. Deus me deu o Ministério da Defesa. Quando Deus me deu isso, eu nem sabia o que era. Foi logo quando aceitei Jesus. Não tinha nem me batizado ainda. Mas como Deus escolhe os loucos para confundir os sábios, Deus escolheu os fracos. Eu apanhei minha infância inteira. Do pai, por apanhar tanto do pai, eu
não tinha reação quando alguém me atacava. Então isso foi um prato cheio para apanhar na rua, no colégio. E quando chegava de noite, eu via minha avó apanhar do meu avô, né? Minha infância foi violência atrás de violência. Deus escolheu o fraco para confundir os fortes. Vamos lá, irmão. Me ajude aí. Vamos aprender junto. Valeu. Abraço.